Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Como havia prometido, vou fazer o vídeo da aula de cálculo, tá? De modo que ninguém seja prejudicado, tendo em vista que algumas pessoas estão no Cortec, algumas pessoas estão com atestado, então para que ninguém fique prejudicado, tá? Vou gravar essa aula e disponibilizar para todo mundo. Beleza? É, nas aulas de cálculo que nós estamos tendo, eu estou dizendo para vocês as regras que a gente vai fazer para a derivação, tá bom? Nessas regras, a primeira, eu estou sempre repetindo isso nas aulas, prestem atenção. A gente faria por regra geral. O que é que quer dizer isso então? Usar aquela condição de limite, um valor que a gente conhece, tá? Um valor futuro a ser obtido, dividido pela relação ou diferença nos valores que a gente está analisando. Essa é a definição de limite. Está lá. Valor futuro menos valor atual, dividido pela diferença nos valores que estão sendo implementados. Tá? Só que aí, ao invés de a gente estar usando corriqueiramente definição, a gente está resumindo, pessoal. Nós estamos resumindo as contas. E nesse resumo, tá? Eu disse para vocês, a princípio, nós temos três relações a memorizar. Quando você tem uma constante como derivada está relacionada à variação, taxa de variação, por isso que é relação futura menos o valor atual dividido pelo intervalozinho. E o exemplo que eu mencionei para vocês na sala, tá? É como se você calculasse a velocidade. Como é que a gente calcula a velocidade média? Velocidade, tá? Final menos velocidade inicial dividido pelo tempo que você gastou. Quanto mais próximo for a relação entre a velocidade final com relação inicial, certo? Quanto menor for o tempo analisado, um segundo, meio segundo, um décimo, um centésimo, um milésimo de segundo e por aí vai, tá? Mais precisa vai ser a velocidade. Dessa forma, tá bom? Nessa relação, eu resumi em três, basicamente. A primeira que eu disse a vocês é quando a gente tem uma constante. Derivada, ou seja, uma variação, a variação de uma constante é zero. A segunda, tá, foi na função identidade, que só tem o x. Quando a gente analisou ela, a variação dela foi igual a 1. E quando a gente tinha expressão do tipo x elevado a n, que quando analisava esta, a variação se dava da forma n que multiplica x elevado a n menos 1. Ah, professor, e se tem uma constante multiplicando? Uma constante vezes uma função, mantém-se a constante vezes a derivada da função. E aí, de novo, pessoal, soma, diferença, produto e quociente, tá bom? Você, abre aspas, você não está fazendo derivadas nela. Nós estamos ajustando as contas para aí sim saber onde é que eu vou aplicar derivação. Depois dessas, eu falei de função trigonométrica. E aí, da mesma forma, tem como você determinar a derivada em função trigonométrica? Tem, a gente usaria definição. Só que ao invés de eu mostrar isso por meio de definição, eu disse a vocês, eu memorizem. Derivada do seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno. Porque as demais, tangente, cotangente, secante e cossecante, pessoal, são geradas a partir das derivadas de seno e cosseno. Tá bom? E disso é uma regrinha bem fácil. Toda vez que você tem a derivada de cosseno, cotangente ou cossecante, aparece um menos na tua operação. Então, isso aí já é o bem básico. Mencionei para vocês também a chamada regra da cadeia. Porque o que? A gente conhece expressões básicas. Por exemplo, eu sei multiplicar um número por ele mesmo, certo? Eu sei multiplicar um número por outro. E se eu fizer uma composição? Como assim, ó? Eu sei o que é x ao quadrado, eu sei o que é x ao cubo, tá? Eu sei o que é função seno, eu sei o que é função cosseno.
Mas, em si, eu posso mesclar essas ideias de potência e função trigonométrica ou potência com potência, e aí a gente vai fazendo uma mesclagem. Por exemplo, uma raiz quadrada. A raiz quadrada de x, eu sei calcular o resultado. Mas se eu sei a ideia de x, eu também sei a ideia, por exemplo, de raiz quadrada de x menos 5. Eu sei qual é a ideia de raiz oitava de x à quinta menos 3. Eu sei a ideia. A ideia básica eu sei. Tá bom? Sendo assim, eu posso ajustar essas e, caso eu precise fazer uma derivada, eu devo seguir o quê? A regra da cadeia, porque é uma função que foi composta por outra. X à oitava, a gente sabe, tá bom? Isso aí a gente sabe. Raiz oitava de x, também. Mas raiz oitava de x à quinta menos 3, por exemplo, aí já é uma composição, porque a expressão que está lá dentro é diferente. A gente usou a regra da cadeia, que diz o quê? Ó? Você usa a expressão que a gente já avaliou. Se você tem potência, baixa a potência, repete a função. A potência menos 1. Não importa se a potência é um número inteiro ou uma fração. A regra não vai mudar. O que vai mudar é que, além de eu usar essa composição, eu ainda vou calcular a derivada da expressão interna. Tá bom? Fora isso, essa simples ideia de baixar o valor da potência, repetir tudo que está em x e a potência menos 1, eu vou pegar aquela expressãozinha que está dentro do parênteses e derivar ela. E aí eu não sei, ela pode ser uma multiplicação, e aí usaria a regra do produto, pode ser uma fração, usaria a regra do quociente, pode ser um valor simples, e aí eu uso regra da potência simples. Tá bom? Depende da expressão. Então a gente vem fazendo isso. Eu venho mostrando a vocês isso. Tá certo? Os pontos em questão, portanto, são esses. O que é que a gente vai fazer então? Na última aula, tá? Além disso, eu falei para vocês, derivada de função implícita. O que era uma função implícita? É uma função que depende de uma variável, mas ela não diz quem é. Por exemplo, se eu disser que y é igual a f de x, beleza, você sabe que o y vai depender de x, mas quem é a expressão? Essa expressão, ela está implícita. Eu sei que depende, mas não está claro quem ela é. Então eu montei a conta a partir do quê? De regra da cadeia. O que é que eu faço? Ou uso a regra de potência, mas ao final sempre vai aparecer a derivada da expressão, porque é a regra que eu acabei de explicar, tá bom? Em regra da cadeia. Você usa a regra da potência normal, mas você ainda vai derivar o que está lá dentro do parênteses. Como que está lá dentro do parênteses? Eu não sei qual é a expressão. Aparece quem? Derivada de y com relação a x. E em uma derivada implícita, aparece y'. Derivada de x em função de y. Em uma derivada implícita, aparece x'. Pode olhar no caderno de vocês. Está tudo lá. Tá? Feito isso, eu só introduzi a ideia de derivada de função inversa. Escrever a expressãozinha lá, que vem de onde essa expressão? Tá, de novo, regra da cadeia. Pode olhar a regra da cadeia e olha a derivada de função implícita. Tá? Pega a regra da cadeia e olha a derivada de função inversa. Para implícita e para inversa, a base é regra da cadeia. Beleza, então. Aí eu peguei disso as funções, tá? Que a gente usa bastante. Essa ideia de inversa é de derivada de função trigonométrica inversa. E aí coloquei uma tabela para vocês seguirem, tá bom? Vou mostrar na apostila, tá? Esses valores na tabela. Tudo bem? Vamos lá, então. Olha aí, pessoal. Se vocês pegarem na página 101 da apostila que eu disponibilizo a vocês, vocês vão ver, ó, quem é a derivada da função arcosseno. F de x é porque eu não sei quem é a função. Está aí. A derivada em função de x, de arcosseno de f de x, é essa expressão que aí está. Ó, tá? Qual é a diferença dela para a função cosseno? É só o sinal. A de seno tem um valor, a derivada do arco cosseno acrescenta-se o sinal de menos. Tá? Na página 101 ainda, tem aí
tá? A derivada do arco tangente e a derivada do arco cotangente. A derivada do arco tangente de uma função qualquer é a derivada dessa função f de x dividido por 1 mais f de x ao quadrado. Qual é a diferença entre a derivada do arco tangente e a do arco cotangente? É simplesmente o sinal de menos que aparece no arco cotangente. Da mesma forma, quem é a derivada do arco secante de f de x? Tá? É derivada de f de x dividido pelo módulo de f de x vezes raiz quadrada de f de x ao quadrado menos 1. Qual é a diferença entre a derivada do arco secante e do arco cossecante? É simplesmente o sinal de menos que apresenta-se. Então, veja, nessas fórmulas que estão aí, pessoal, tá bom? Nessas fórmulas, nós temos o seguinte, ó, é uma fórmula pronta. Só tem um ponto onde vocês vão fazer realmente a derivada. Como a função já está escrita, onde tem f de x, você só substitui f de x. O local onde nós vamos realmente fazer as derivadas, tá? É no numerador. Veja onde aparece esse f' de x. Tá? Tendo isso em vista, vamos lá fazer alguns exemplos. Temos, portanto, calcule a derivada da função abaixo. Tá? Arco secante, arco cosseno, aí eu tenho arco cosseno de 3x, e arco tangente de x dividido por x mais 2. Vamos lá, vou até ampliar para vocês darem uma olhada. Na regra geral, ele diz ó, que a derivada do arco secante é essa fórmula que está aqui. Ó. O f de x que está aqui vai ser a função. Nela, se você olhar para a letra a função é simplesmente x. Então, no lugar de f', tá? Eu vou colocar o x. O que é que eu quero, então? Quem é a derivada do arco secante de x? Pela regra, é a derivada de x dividido, ó, onde tem f de x, eu substituo por x. Ó. Pode olhar aqui no meu numerador, onde tinha f de x, eu substituí simplesmente por x. Portanto, o que é que a gente vai ter? Ó? Quem é a derivada de x? Essa sim. É a derivada que eu mencionei para vocês. É a derivada da função identidade. Quem é ela? É 1. Está aí. Ó. E o resto da expressão se mantém do jeito que está. Módulo de x vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Na letra B, ele pede, ó, calcule quem é a derivada do arco cosseno de 3x. Tá vendo? Ó? 3 vezes x. A minha função agora é quem? 3 vezes x. O que é que eu vou fazer, então? A regra geral diz que a derivada do arco cosseno de qualquer expressão que seja, tá? Com relação a x, é menos a derivada da função dividido por raiz quadrada de 1 menos a função ao quadrado. Quem é a minha função? 3 vezes x. Então, onde tiver f de x, eu vou substituir por 3 vezes x. Portanto, vai ficar menos a derivada de 3 vezes x dividido por raiz quadrada de 1 menos 3 vezes x ao quadrado. Tá? Quem é a derivada de 3 vezes x? Com base no que a gente já viu, 3 é uma constante, mantém-se a constante vezes a derivada da função x. Derivada da função x recai no caso anterior, é a identidade, que fica 1. 3 vezes 1 dá 3, por isso que fica o 3 aqui no numerador. O menos se mantém, raiz quadrada de 1 menos. 3 vezes x elevado ao quadrado. A regra diz quadrado do primeiro, 3 ao quadrado dá 9, vezes o quadrado do segundo, x ao quadrado. A expressão é essa daí. Portanto, sem dificuldade. Agora, vamos calcular quem é a derivada do arco tangente de f de x. Tá? O f de x na minha função, quem é? X dividido por x mais 2. Ou seja, é uma fração. Como é que a gente vai calcular, portanto? Da seguinte maneira. A equação da derivada do arco tangente é a derivada da função dividido por 1 mais a função ao quadrado. Sendo assim, ó, quando eu substituo a função por x dividido por x mais 2, eu tenho ó, a derivada de uma fração dividido por 1 mais, no lugar da função f de x, eu coloco a minha fração e ela vai ser elevada ao quadrado. Tá bom? Se é uma fração, regra do quociente. Ao se calcular a regra do quociente, pessoal,
nós vamos obter 2 dividido por x mais 2, o denominador elevado ao quadrado. Por que isso? Porque a regra do quociente diz derivada da função do numerador vezes a que está no denominador menos repete o numerador vezes a derivada do denominador. É a conta que é feita aqui em cima. E tudo que está no denominador, ou seja, x mais 2, vai ser elevado ao quadrado. Da fração que nós temos aqui, pessoal, dá para simplificar? Dá. E aí, portanto, ao simplificarmos a nossa expressão, nós chegamos, que fica 2 dividido, fração sobre fração, primeira vezes o inverso da segunda, está aí descrito. Façam as contas vocês, que vocês vão chegar no resultado que aqui está. Tá? Mas qual é o importante aqui? É saber quem realmente a gente vai derivar. É essa a importância. Tá? É saber quem é a expressão a qual nós vamos derivar. Então, por exemplo, vou para a janela para a gente fazer esse gráfico, tá bom? Fazer uma continha. Vamos lá. Ó, pessoal, independente de quem seja, por exemplo, se eu pegar f de x igual, se for, por exemplo, uma raiz quadrada, tá? Independente de quem está aqui, vamos imaginar que isso aqui é a raiz quadrada do seno de x mais 2. Eu não sei derivar raiz quadrada, professor, mas eu posso ajustar essa expressão de modo a ficar uma função, tá? Que eu tenha entendimento. Raiz quadrada, ela pode ser descrita com uma potência racional. Como é que seria isso, portanto? Seria pegar, a expressão que está dentro da raiz, juntamente com a sua potência, a expressão todinha que está dentro da raiz está sendo elevada a 1. Então, o grau da raiz dividido, tá? Perdoe, o grau da potência dividido pelo grau da raiz, que é 2. Agora, essa expressão se torna quem? A minha função, ou seja, derivada da potência. Baixa a potência, repete tudo que está dentro do parênteses, a potência menos 1. E ainda vezes a derivada do que está lá dentro, regra da cadeia. Para recordar vocês, só no sentido aqui, de fração, de raiz, tá? Fração. Se você tem f de x, uma função do tipo raiz, seja lá qual for, tá? Vamos chamar aqui de m, de uma expressão que está aqui, g de x elevado a n, tá? A derivada dessa expressão eu posso fazer primeiro ajustando o que aqui está. Como é que seria, portanto? Seria a mesma coisa que a minha expressão g de x elevada a n dividido por m. Ou seja, se eu quiser calcular a derivada dele, a derivada me inclui regra da cadeia. Primeira parte, eu tenho uma potência, baixa a potência, repete tudo que está dentro do parênteses, e a potência, menos 1. Então, n dividido por m, menos 1. O que é que se inclui ainda? Como eu não trabalhei com quem está dentro do parênteses, eu ainda acrescento extra, derivada de g' de x. Por que eu estou fazendo essa menção? Porque na hora que a gente trabalha com expressões do tipo derivada com relação a x, do arco, tangente, tá? Vamos pegar aqui, raiz quadrada de x. Por exemplo, a minha regra me diz o seguinte, vai ser a derivada da raiz quadrada, derivada dela, dividido por quem? 1 mais essa raiz quadrada elevada ao quadrado. Tá certo? Então, veja, onde é que eu vou aplicar a derivada? Só em um canto.
Só aqui, ó, no meu numerador, tá? Só aqui. O que está no meu denominador não é para ser calculada a derivada, é somente uma conta que já está pronta, ó. Aqui já está pronta, não tem que calcular a derivada nem nada, tá? Então, ó, como é raiz, eu só estou dando mais um exemplo. Uma raiz aqui seria a derivada de quem? De x elevado, se eu usar a relação anterior, 1/2. Isso aqui, a derivada dele, dividido ó, por 1 mais raiz de x elevado ao quadrado, é um número vezes ele mesmo, vai ficar só o x. Então, aqui embaixo, ó, não tem mais o que fazer, só vou calcular a derivada em um canto, que é no meu numerador. E aí, portanto, vocês fazem as contas, vocês vão obter como resultado no meu numerador 1/2 vezes x, tá? Isso aqui é a regra da potência, baixa a potência, tá aqui 1/2, vezes x elevado, ó, a potência menos 1. Então, 1/2 menos 1. Tudo isso dividido por quem? 1 mais x. Pronto, tá bom? É isso que a gente vai fazer. Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Vocês precisam saber qual é realmente o local que você vai aplicar a derivada. A derivada, ela é resumida. Ela realmente é resumida. Tá? Existem algumas situações onde a gente precisa usar a definição? Sim, existem. Mas para cá, para essa disciplina e para esse momento, nós não vamos utilizar estas. Tá bom? Nós vamos ficar fazendo que critério? Somente utilizando onde é para utilizar, tá? E usando aqueles princípios básicos de potência, tá? Ajustando para que a potência fique de uma forma racional, tá bom? É isso. Vamos voltar lá para a apostila. E aí a gente vem com derivada de função exponencial e logaritmo, tá bom? Deixando claro o seguinte, pessoal, a gente vai usar expressões que já estão prontas. Bom, vamos utilizar expressões que já estão prontas. Então, não é para decorar como você chega nela, é para decorar a expressão e saber exatamente onde você vai usar a derivada. Dentre as funções exponenciais e logaritmos que nós temos, existe um valor especial que eu já comentei com vocês, tá? Eu vou até tentar deixar um videozinho explicando como é que chega nesse número. E para vocês terem ideia, foi uma conta bem básica de alguém que queria, abre aspas, ficar rico, tá bom? Eu mostro a vocês. Que é o número de Euler, que é esse valorzinho de E que eu coloco. É o chamado o número natural, tá bom? É exponencial natural. Se ele estiver envolvendo logaritmo, logaritmo natural, tá bom? Essa aí eu já fiz para vocês a definição. Quando você está mexendo com um tipo de função exponencial, que é essa definição 6,37, tá certo? Você tem, ó, dado qualquer número A positivo, a elevado a x, x pode ser qualquer número real, você tem uma função exponencial. Se no lugar de qualquer valor de a positivo for especificamente esse valorzinho de e, ele é chamado exponencial natural. Não tem diferença nas fórmulas, é só o número que é colocado nelas. Beleza. Da mesma forma, trabalhei com o inverso dela, que é a função que? Logarítmica. O inverso de exponencial é logaritmo. O inverso de logaritmo é exponencial. Dessa forma, se a tua função é descrita da forma logaritmo de x na base a, deixando claro que o a deve ser um número positivo, assim como aqui também o x deve ser um valor positivo a ser colocado na conta, tá bom? Você tem a função logarítmica. Caso o teu valor de a seja esse número de Euler, tá? Esse Ezinho, a gente pode chamar a expressão logaritmo do chamado logaritmo natural. E ao invés de escrevermos log de x na base e, podemos escrever ln de x.
Deixo claro para vocês aqui, que são estudantes de engenharia, tá? Exponencial natural e logaritmo natural são os valores que vocês vão mais a utilizar, é bonito, mais utilizar na vida acadêmica de vocês. Beleza? Então, deixo claro aqui na observação 6.41, como eu já disse, uma função é inversa da outra. Isso significa que se você compor uma expressão com a outra, você volta a ter o que tinha no início. A elevado a x é igual a y, se e somente se, são essas duas setinhas que tem aqui, ó. Essas setinhas que vocês estão vendo aqui, ó. A elevado a x é igual a y, só vale se valer que x é igual a logaritmo de y na base A. Da mesma forma, x só vai ser igual a logaritmo de y na base A se a elevado a x é igual a y. Por elas serem funções inversas, você volta a ter o que tinha no início. Apliquei o x na função logaritmo, depois, quando eu aplicar na função exponencial, eu volto a ter x. Detalhe, a base do logaritmo tem que ser exatamente igual ao exponencial que você está usando. Da mesma forma, logaritmo de a elevado a x na base a é o x. Ó. Estou aplicando o x na expressão de exponencial e o resultado eu aplico em logaritmo. Eu volto a obter o que eu tinha no início, já que elas são funções inversas. Bom, então vamos lá para as derivadas. É bem simples. Presta atenção. Se a tua função for do tipo a elevado a x, ou seja, um número positivo elevado a x, tá bom? Não olha coçando o nariz, olha para a fórmula que está aí na tela. Se você tiver isso, tá bom? O que é que a gente vai obter? A derivada da expressão a elevado a x vai ser a elevado a x repete a expressão vezes ln de a. É só e somente só isso. Não rode, não invente, não crie. É simplesmente isso daí. Ah, professor, e se o número em vez de A for o número E, o número de Euler? A derivada de exponencial natural de x é a própria exponencial. Ou seja, a derivada de E elevado a x é E elevado a x. Para chegar nesse resultado, pessoal, a gente precisaria utilizar a definição. Tá bom? E se ao invés de ter x eu tivesse uma função, professor? Como é o caso aqui, ó, o segundo caso. A elevado a x. Tá? Se fosse a elevado a g de x. Então a regra diz, ó, eu vou fazer exatamente o mesmo passo que eu fiz ainda há pouco. Ó. A derivada da função vai ser repete a exponencial, tá aqui, ó, a elevado a g de x, vezes ln de a. O ponto é que você acrescenta um detalhe, que é quem? A derivada da função g. É isso que vocês vão acrescentar. A derivada da função g. Se o teu f de x é a própria exponencial natural de g de x, então a derivada dela vai ser, repete a regra, pessoal. Exponencial repete a exponencial, só que não tem, ó, quando é E, não tem ln. Então não coloca ln e coloca-se quem? A derivada de g de x. Só isso. Não invente, não crie, não rode. A expressão é fácil do jeito que ela está se apresentando para vocês aí. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Calcule a derivada das seguintes funções exponenciais. 2 elevado a x, 5 elevado a x menos 2, 3 elevado a x ao quadrado e a menos 2 elevado a x. Então, se você memorizou, tá, as regras, é fácil. Vamos lá, na letra A. 2 elevado a x. A derivada de 2 elevado a x pela regra é, repito a expressão 2 elevado a x, vezes ln do valor de A, que é 2. É só isso. Professor, e se a potência for x menos 2? O que é que diz a minha regra? Se eu deixo de ter x para ter qualquer outra função, eu ainda vou calcular, vezes a derivada dela. Então, repete a função exponencial que você tem, ou seja, 5 elevado a x menos 2, vezes logaritmo natural de 5, ainda vezes
x menos 2, a derivada dela. Só que a derivada de x com relação a x dá 1. A derivada de 2 com relação a x, 2 é constante. Isso dá 0. Portanto, é 1. 1 vezes qualquer coisa, qualquer coisa. Por isso que fica 5 elevado a x menos 2 vezes ln de 5. E 3 elevado a x ao quadrado. Não muda a regra anterior, muda só a função. Então, o que é que eu faço? Derivada dessa função f de x é, vou repetir a função exponencial, 3 elevado a x ao quadrado, vezes ln de 3, que é o número a, vezes a derivada da nova função, que é quem? X ao quadrado. Quem é a derivada de x ao quadrado? 2x, ó. Tá aqui, 2x. O resto eu vou repetir. Quem é a derivada de a menos 2 elevado a x? De novo, eu só preciso que a diferença de a menos 2 seja o quê? Um valor positivo. Se ele for positivo, a regra não muda. Portanto, quem é a derivada dessa expressão? A menos 2 elevado a x vezes ln de a menos 2. Por que é que está dentro de módulo? Porque eu preciso que essa diferença seja positiva. Tá? Não existe logaritmo natural de número negativo. Beleza? Vamos lá. Derivada de função logarítmica. É uma fórmula que já está pronta, pessoal. Vocês só precisam decorar. Tá? Quem é ela? Se a tua função f de x é logaritmo de x na base a derivada dela vai ser 1 sobre x vezes 1 dividido por ln de a. Tá? Aqui eu mostro como é que a gente chega nesse resultado. Tá? Para mostrar como é que a gente chega, eu uso derivada de função inversa. Tá aqui, ó. Tá? A derivada da função inversa, eu vou trabalhar com a derivada de função exponencial. Tá bom? Trabalhei com derivada de função exponencial. E aí, claro, quando eu juntar tudo, eu vou obter exatamente a expressão que eu tenho. Tá bom? Precisa decorar isso aí? Não. Tá? É só mostrando como chega ao resultado. 1 dividido por x vezes 1 dividido por ln de a. Professor, e se for logaritmo natural? Sempre que tiver o número de Euler, tá? Aquela partezinha da expressão que aparece ln de a, ela some. Ou seja, o logaritmo natural de x é simplesmente 1 sobre x. E se o meu logaritmo, professor, não tiver x, tiver uma função g de x? Tá? Então, somente e simplesmente 1 sobre g de x vezes 1 dividido por ln de a, vezes ainda quem? A derivada da função g. Tá lá, ó. Bem facinho. Tá? Eu estou mangando de você mesmo, tá bom? Eu estou mangando. Isso é fácil. Tá? Estou já chamando um palavrão aqui para vocês memorizarem. Vamos lá. E se em vez de eu ter logaritmo na base A, se for logaritmo natural? Veja que a diferença é somente aquele termo que tem ln de A, ele, abre aspas, some. Porque logaritmo natural de E, função inversa, vai dar 1. 1 dividido por 1 dá 1. E aí ele, abre aspas, some da conta. Tá bom? Faço uma observação aqui, pessoal, que vocês podem encontrar nos livros. Eu posso escrever logaritmo de x na base A como sendo logaritmo natural de x dividido por ln de A. Tá bom? E aí, o que é que eu teria? 1 sobre... Eu vou só fazer aqui essa conta para vocês entenderem, tá bom? Vou fazer lá no quadro. Se vocês escrevem logaritmo de x na base A, pode escrever ele como sendo ln de x, só para vocês verem como as coisas elas vão se unindo. ln de A. ln de A é um número, então, ó, vamos lá, os passos que eu tenho aqui. ln de A, tá? Pertence aos reais, é um número, é constante. Constante, tá? Eu fiz para vocês
Quem é a derivada de ln de x? Tá? Isso aqui é quem? A derivada dela? Olha na tabelinha aí, é simplesmente 1 dividido por x. E se eu quero agora derivar logaritmo de x na base a? Isso aqui, portanto, seria derivada de ln de x dividido por ln de a. Eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui vai me dar 1 dividido por ln de a vezes ln de x. É essa derivada aqui, agora que eu vou calcular. Qual é o ponto aqui? Ó? 1 sobre ln de a, tá? Ó, você tem uma multiplicação. Ah, professor, vai usar a regra do quociente? Não precisa. Não precisa. Isso que está aqui, ó, 1 é um número, ln de a é um número, então isso aqui, ó, também é um número. Isso aqui pertence aos reais. Se ele pertence aos reais, isso é facinho, ó. Um número vezes uma função repete o número vezes a derivada da função, ln de x. Quem é essa derivada? Está lá na tabela, está aqui em cima, está aqui, ó. Dá 1 sobre ln de a vezes 1 sobre x. Olha lá nas construções que a gente teve, deixa eu voltar lá para a apostila. Aqui, ó, f de x, 1 sobre x vezes 1 sobre ln de a. Então, pessoal, essas informações elas vão se agrupando, tá? Elas vão se emendando uma na outra. Beleza? Vamos lá. Vamos pegar exemplos? Então, ó, determina quem é a derivada do logaritmo de x na base 2, quem é a derivada do logaritmo de x menos 2 na base 5, quem é a derivada de ln de x ao quadrado e quem é a derivada de ln de a menos 2 elevado a x. Tá bom? Como é que eu faço essa regra que aqui está? Vamos ver. A derivada de logaritmo de x na base 2, a regra é clara. É simplesmente 1 dividido por x vezes 1 dividido por ln. Quem é a base? 2. É isso aí. Fórmula pronta, substitui, acabou a conversa. Ah, professor, mas aqui agora é x menos 2, é uma função. Mas o início da construção ela não muda. Quem vai ser, então? 1 dividido por x menos 2, que é a função. Ó, veja que é sempre a função que eu substituo no denominador, vezes 1 sobre ln da base, a base aqui é 5, vezes a derivada da função x menos 2. Tá? Regra da diferença, isso é fácil de fazer. A gente obtém a derivada de x menos 2 como sendo 1. Qualquer valor vezes 1 é qualquer valor. Ah, professor, mas agora eu tenho x ao quadrado. A regra diz, a derivada da função ln de x ao quadrado é 1 sobre a função, aqui é x ao quadrado. Na outra foi x menos 2, na primeira foi x. Então está aqui, 1 sobre x ao quadrado. Vezes, como eu estou mexendo com ln, não aparece essa parte da conta 1 dividido por ln do valor. Esse número, com logaritmo natural, é 1. Então fica, portanto, a derivada de x ao quadrado. Quem é a derivada de x ao quadrado? 2x. Portanto, ó, 1 vezes 2x, 2x. Aí x dividido por x ao quadrado fica só esse x no denominador. Tá? E agora, ln de a menos 2 elevado a x. Tá? Logaritmo natural de a menos 2 elevado a x. O que é que diz a minha regra? Minha regra é básica. 1 dividido pela função, a função aqui ó, é a menos 2 elevado a x. Aqui, 1 dividido por a menos 2 elevado a x. Vezes a derivada da função. Quem é a função? A menos 2 elevado a x. Mas, professor, a menos 2 elevado a x é uma função exponencial. Bingo! Acertou em cheio.
Tá? O que é que eu faço, então? Como é que eu posso trabalhar, então? A menos 2 é uma função exponencial, eu voltaria a ter a ideia de função exponencial. Quem é a derivada de a menos 2 elevado a x? Repete a própria exponencial, aqui ó, a menos 2 elevado a x, vezes logaritmo natural da base, que é a menos 2, está aqui. Ó. E aí um número dividido por ele mesmo dá 1, 1 vezes ln dá ln de a menos 2. Beleza? Vamos voltar para mim. Ó, pessoal, portanto, nesse ponto, a gente termina o conceito básico de derivada, tá bom? Todo o conceito básico de derivada. E, a partir das próximas aulas, nós vamos começar a trabalhar aplicações. Vocês vão ver para que é que serve todo esse conceito de derivada que vocês vão ver, que vocês estão vendo. Nesse sentido, é o que eu já disse. Ó. Por exemplo, vocês vão aprender como é que eu consigo determinar em quanto tempo tá, uma sala é resfriada a partir de um ar-condicionado. Eu vou saber qual é a direção de maior intensidade de força numa mistura. Vocês estão lá num misturador gigante. Onde é que ele está fazendo maior pressão? Onde é que eu preciso de reforço? Quando é que ele está fazendo turbulência, está concentrando açúcar num canto, porque açúcar concentrado num canto, se ele petrificar, vai acabar quebrando o equipamento. Então, pela turbulência, o modo, a pá, eu preciso comprar uma outra pá do meu misturador? Ó, o meu processo está vindo ó, com a pressão. Qual é a pressão no tubo? Onde é que tem a pressão maior? Não, porque aqui ele vai descendo para fazer o resfriamento. Beleza, mas onde é a pressão maior? Lá no início ou aqui embaixo? Tá, a gente vai começar a aprender. Tá? Vocês aprendem, por exemplo, com essas coisas. Se vocês colocarem fogo, imagina uma coisa simples assim. Colocasse fogo no mato e ele vai se expandindo. Você sabe exatamente quanto tempo vai demorar para aquele fogo incendiar toda uma floresta, toda uma mata. Você vai saber exatamente como é a evolução. Sabendo as direções do vento, você vai saber para que lado a chama caminha mais rápido, por exemplo. Ah, professor, mas isso aí não é muito a minha área. Beleza. Vocês vão trabalhar com processos. Digamos assim, vocês vão embalar coisas. Vocês podem regular um equipamento para fazer caixa. Caixa, tá, em si, ela não vem, abre aspas, prontinho. Ó. Esse monte de caixa que tem aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse monte de caixa que tem aqui atrás. Tá? Caixa de papelão, caixa de livro, tá bom? Umas caixas maiores de fruta, não importa. Todas as caixas que vocês veem aqui, elas inicialmente são apenas uma lâmina, uma folha de papel, que precisa ser cortada. Beleza. Se ela tem que ser cortada, qual é o volume daquilo que você precisa transportar? Quando você conhece o volume daquilo que você precisa transportar, você sabe dizer exatamente os pontos de corte, para que não haja desperdício. Por exemplo, através das derivadas, vocês vão saber exatamente em que ponto uma fruta começa a congelar. Para vocês terem ideia, só uma parte, saindo um pouquinho de derivada e voltando, tá? É, dependendo da velocidade com que você congela uma fruta, você pode estar estragando ela ou pode estar conservando ela. Só a velocidade com que você congela. Se você colocar uma fruta para ser congelada num freezer de casa convencional, que chega em média a menos 18 no máximo, tá? A tua fruta vai se perder. Você vai estar condenando a sua fruta. Então, se você fosse fazer isso numa empresa, vai dar ruim. Como é que ele sabe isso? Por análise. E vou mostrar a vocês que a derivada é usada exatamente para saber o ponto em que a fruta começou a petrificar, ou seja, a congelar, e por meio de derivada, essa noção de velocidade, ela foi implementada na indústria de alimentos. Tá bom? Então, memorizem isso, pessoal. Decorem as fórmulas, escrevam, tá bom? Essa derivada de ordem superior dei na aula passada, aquele negócio, eu vou derivando a derivada, tá bom? E aí a gente vai começar a trabalhar com o quê? Com aplicações,
Tá? Me perdoe, vocês não estão vendo na tela, por isso que eu digo a vocês, ó, eu olho de lado porque estão me vendo. A tela de vocês, tá bom? Na apostila, vocês estariam vendo derivada de ordem superior agora, tá? Mas não vão trabalhar com derivada de ordem superior, tá? Isso aí é só a derivada da derivada da derivada. Ou seja, é ter o conhecimento básico para poder fazer o resto, tá bom? Próxima aula, a gente já começa a falar de aplicações da derivada. E aí sim, vocês vão ver como é que a gente faz. Vocês conseguem economizar, por exemplo, até como vocês vão passar um fio. Cara, eu preciso passar um fio na minha casa. Como é que eu vou fazer a distribuição desse fio de modo a economizar quando eu fizer isso? Vocês vão aprender. Vocês vão aprender, por exemplo, eu preciso fazer uma bica para minha casa. Comprar uma telha, comprar uma lâmina de zinco. Vocês vão ser capazes, independente de qual engenharia seja, vocês vão ser capazes de fazer o seguinte, ó, seu pedreiro, a bica você vai cortar com essa distância, com essa. Você disser, mas por quê? Porque a bica cortada desse jeito, ela vai ser capaz de aguentar a maior quantidade de água. Tudo isso só vai ser possível se estudando derivada. Beleza? Então, pessoal, é aquele negócio. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!